A seleção de medicamentos é considerada a espinha dorsal da assistência farmacêutica. Objetivos da aula: conhecer conceitos relacionados à seleção de medicamentos, descrever as etapas da seleção, descrever as funções da comissão de farmácia terapêutica e contextualizá-la no âmbito da gestão de qualidade. Segundo a OMS, a seleção é um processo contínuo, multidisciplinar e participativo, que deve desenvolver-se baseado na eficácia, segurança, qualidade e custo dos medicamentos, a fim de assegurar o uso racional dos mesmos. Processo contínuo, porque ela deve ser revisada a pelo menos a cada 2 anos. Multidisciplinar, porque envolve a participação de diferentes profissionais da área da saúde, incluindo também aqueles na área de aquisição, médicos, enfermeiros, farmacêuticos. E participativo, porque o envolvimento de todas as pessoas que participam do processo deve ser integral para que se cumpra a lista de medicamentos que são padronizados pela seleção. Mas exatamente por que devemos selecionar os medicamentos? De acordo com a Anvisa, há quase 20 anos nós tínhamos mais de 10 mil registros de substância ativa e mais de 43 mil apresentações farmacêuticas. É correto afirmar que nós não conseguiríamos colocar todas essas apresentações farmacêuticas ou todos esses fármacos para serem vendidos em farmácias privadas ou distribuídos pelo setor público do SUS. Isso significa também que tem uma frase de um pesquisador dessa área de consumo de medicamentos que fala que muito é bom, 2 vezes muito não é necessariamente 2 vezes bom. Ou seja, a quantidade não é necessariamente qualidade, e é por isso que a gente precisa, dentro desse arsenal terapêutico que nós temos, selecionar os medicamentos que sejam mais viáveis, baseados na eficácia, na segurança, na qualidade e no custo desses medicamentos para o paciente e para a sociedade. Revisitando o conceito de medicamentos essenciais, são aqueles que servem para satisfazer as necessidades prioritárias de atenção à saúde da maior parte da população. Os requisitos básicos para nós termos medicamentos essenciais, ou seja, aqueles medicamentos que constam da RENAME, por exemplo, é que estes medicamentos devem estar disponíveis a todo momento, em quantidades e formas farmacêuticas adequadas para consumo, a preços acessíveis para indivíduos e a comunidade. Isso significa que estar disponível a todo momento, o medicamento deve ser obrigatoriamente comercializado no Brasil ou no país onde ele vai ser utilizado. Como foi dito anteriormente no início da aula, seleção é a espinha dorsal da assistência farmacêutica. Após a seleção dos medicamentos, eles podem ser programados ou planejados para serem adquiridos, armazenados, distribuídos para os locais onde serão dispensados. A seleção também vai orientar a utilização dos medicamentos a partir da prescrição dos medicamentos padronizados e a dispensação. Além disso, o uso dos medicamentos que deverá ser orientado no momento da sua dispensação. Quando nós diminuímos o número de medicamentos que devem ser adquiridos e prescritos, nós vamos ter um menor custo, nós vamos ter maior possibilidade de apreender as informações sobre o medicamento que está sendo dispensado e teremos uma necessidade menor de espaço para armazenar esses medicamentos. Portanto, é correto nós dizermos que a seleção implicará em todas as outras etapas da assistência farmacêutica. Vários fatores podem influenciar a seleção de medicamentos ou a comissão que faz a seleção desses medicamentos. A partir de agora, vamos verificar que fatores podem influenciar na seleção. Um fator importante é a publicidade de medicamentos pelos laboratórios farmacêuticos. A influência da publicidade sobre a conduta de prescritor, dispensador e consumidor leva ao uso irracional de medicamentos. Pensando isso, em 2008, a Anvisa lançou a RDC número 96, que dispõe sobre a divulgação ou promoção comercial de medicamentos.
sobre a publicidade da venda de medicamentos sob prescrição segundo a RDC 96 de 2008. Esses medicamentos só podem ser publicizados para profissionais da saúde. Alguns pontos que podemos levantar. Quando as informações escritas não forem locucionadas, elas deverão ser exibidas pelo tempo suficiente à leitura. Essas informações elas só podem ser veiculadas se comprovadas cientificamente. É vedado na propaganda ou publicidade de medicamentos estimular ou induzir o uso indiscriminado. Sugerir ou estimular diagnóstico ao público em geral, incluir imagens de pessoas fazendo uso do medicamento. Ou seja, muitas dessas coisas a gente não verifica no dia a dia quando se detecta uma publicidade de medicamentos, nós não vemos todas essas informações serem passadas de forma correta. Em relação à publicidade de medicamentos isentos de prescrição, esse sim pode ser veiculado para o público em geral. Vou chamar a atenção para duas informações e duas advertências que devem estar em peças publicitárias impressas. Por exemplo, se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. No caso de propagandas que são veiculadas tanto em rádio quanto na televisão, essa advertência tem que surgir. É um medicamento, seu uso pode trazer riscos, procure o médico e o farmacêutico. A inclusão do farmacêutico na RDC 96 foi uma conquista que nós tivemos dentro dessa RDC, porque antes isso não era levado em consideração a presença do farmacêutico na farmácia, que é onde esses medicamentos em geral são adquiridos. Seguindo nos fatores que influenciam na seleção, a gente já viu a pressão da indústria farmacêutica sobre prescritores farmacêuticos e outros profissionais da saúde. A gente tem relatos de prescritores que são, digamos assim, assediados por receberem prêmios, viagens, coquetéis. Farmacêuticos também dentro da farmácia são chamados para vender mais medicamentos, e quanto mais medicamentos de um determinado laboratório vender, recebem presentes, né, do laboratório. Então, a indústria farmacêutica tem o seu marketing distribuído por todos os profissionais da saúde que entram em contato e que têm relação direta com o medicamento. Outro fator que influencia é a multiplicidade de medicamentos Me Too. O que significa isso, né? Me Too seria eu também, né? Do inglês eu também. Ou seja, um medicamento que tem semelhança química, ele tem o mesmo efeito, ou melhor, não tem um ganho terapêutico significativo que compense a entrada desse medicamento como um novo medicamento. Geralmente, o que acontece? Os laboratórios farmacêuticos, eles pesquisam uma determinada classe farmacológica, como é o caso dos inibidores de bomba, como o omeprazol, loreprazol, as estatinas, que são utilizadas para dislipidemia, e eles lançam um medicamento no mercado, e depois que acaba a patente desses medicamentos, eles lançam um outro medicamento como se ele tivesse um ganho terapêutico muito superior àquele que já estava no mercado. Então, eu também faço, né? Então, esses são os medicamentos Me Too, e eles podem influenciar na seleção dos medicamentos também. Outro fator que nós podemos citar é o incremento de artigos científicos na literatura sobre eficácia e efetividade de medicamentos. Entretanto, há uma escassez de estudos comparativos entre medicamentos que já existem no mercado e que vão competir com novos medicamentos. Em geral, os estudos clínicos são feitos contra placebo. Isso é uma preocupação em relação à qualidade dos estudos. Outro fator é que os profissionais de saúde estão cada vez mais
com habilidades baixas para fazer uma leitura crítica de publicações sobre farmacoterapia. Então, é uma quantidade muito grande de artigos científicos a todo momento que é colocado na internet e a falta da habilidade dos profissionais de saúde em fazer uma leitura crítica. A internet foi também um fator que influencia na seleção dos medicamentos. Muitas vezes as pessoas entram na internet, descobrem informações sobre medicamentos e chegam no consultório do médico já com a prescrição praticamente feita, porque eles vão exigir que aqueles medicamentos que eles ouviram falar, muitas vezes sem informações confiáveis, sem fazer um filtro sobre essas informações, querendo que esses medicamentos sejam prescritos. A gente até brinca em dizer que é o Dr. Google. Uma outra coisa que pode acontecer é a questão da intervenção de associação de pacientes, de consumidores que entram na justiça para conseguir determinados medicamentos, até que muitas vezes não são comercializados no país. A gente discutiu um pouco disso na semana passada e é indiscutível também que essa interferência judicial, ela faz com que isso influencie também na seleção de medicamentos. Até na Rename que nós temos hoje, a gente pode verificar que foi a partir desse processo, e isso nem sempre é ruim, né? Foi a partir desse processo de judicialização que nós construímos a Rename que nós temos hoje, com muito mais medicamentos e atendendo a muito mais pacientes do que se atendia anteriormente. O marketing farmacêutico diretamente para o consumidor de medicamentos que são de prescrição, de venda sobre prescrição, interfere também na seleção de medicamentos. Hoje nós temos um medicamento que foi inicialmente desenvolvido e pensado para diabetes, está sendo utilizada para perda de peso, né? E isso faz com que essa propaganda chegou até o consumidor, chegou até as pessoas que estão utilizando esses produtos, muitas das vezes sem a devida prescrição médica, mesmo sendo um medicamento de alto custo, né? Um medicamento caro, as pessoas continuam utilizando. As políticas governamentais de contenção de gastos em saúde, a gente já falou da PEC do fim do mundo, também influenciam não só na saúde como assistência médica, mas também na assistência farmacêutica com a disponibilidade dos medicamentos, né? Não sei se vocês lembram, essa é uma manchete de abril agora de 2024, nós tivemos uma crise na saúde, tanto em Porto Alegre quanto na região metropolitana. Muita gente já não lembra disso, mas teve um grande problema porque empresas terceirizadas faliram e deixaram os empregados sem receber, teve greve e as pessoas vinham para Porto Alegre, que já estava em crise anteriormente, e elas tinham que ser atendidas aqui porque não tinha atendimento, talvez na Sapucaia, Esteio, eu não vou lembrar de todas as cidades, mas foi uma grande confusão nesse momento, foi um pouco antes, no mês anterior à enchente, nós tivemos também isso. E é óbvio que isso afeta não somente o atendimento médico, mas também o atendimento em assistência farmacêutica. Portanto, se nós temos influências na hora de selecionar os medicamentos, nós podemos levar ao uso irracional desses medicamentos, como é o caso do medicamento que tem sido usado para perda de peso, o uso inseguro, né? Nós não sabemos exatamente o que esses medicamentos vão causar a longo prazo, um medicamento que foi exemplificando para vocês, né? Um medicamento que foi desenvolvido para diminuir a glicemia dos pacientes, o que isso em longo prazo vai fazer com as pessoas? Também um uso desnecessário de medicamentos. Consequentemente, as consequências desse uso racional, inseguro e desnecessário é o aumento do custo com a administração, a compra, o armazenamento, o atendimento de um número menor de pessoas. Gastamos em medicamentos que não são necessários, né, ou que não são seguros o suficiente, que não têm a eficácia ou a efetividade comprovada
e deixamos de atender outras pessoas que precisam de medicamentos, que precisam de tratamentos mais simples. O que é importante observar na seleção de medicamentos essenciais? Primeiro, a prevalência das enfermidades naquela população, né? Então, qualquer população que a gente vai selecionar medicamentos, a gente vai precisar saber quais são as enfermidades que são mais prevalentes, qual é o índice de novos casos, a incidência de novos casos da doença. E depois a gente precisa das provas científicas, as melhores provas científicas existentes sobre eficácia, segurança e a eficácia comparada com o custo desses medicamentos. Então, a gente tem aqui exemplificando a pirâmide da evidência científica, né? Então, a gente tem no topo das evidências científicas atualmente, que são as revisões sistemáticas e as meta-análises, porque busca juntar vários ensaios clínicos com a melhor qualidade, né? Selecionar os ensaios clínicos de melhor qualidade, juntar resultados mundo afora num único artigo para verificar se realmente se pode chegar à conclusão sobre a eficácia desses medicamentos. Em resumo, a seleção de medicamentos objetiva proporcionar ganhos terapêuticos, promover o uso racional, acesso a medicamentos eficazes, seguros e voltados a doenças prevalentes, por meio da implantação de políticas de utilização de medicamentos e atualização de temas relacionados à terapêutica. Em relação aos ganhos econômicos, aos objetivos econômicos, racionalização de custos, visando obter medicamentos essenciais para a cobertura dos tratamentos necessários aos pacientes. Quem seleciona os medicamentos no setor público? A Organização Mundial da Saúde denomina a comissão escolhida para selecionar medicamentos de Comissão de Farmácia Terapêutica, CFT. O Ministério da Saúde, no início dos anos 2000, antes da criação da Conitec, estabeleceu uma comissão técnica multidisciplinar que foi chamada de COMARE, que fez as primeiras revisões da RENAME. Para ter uma ideia da diferença que pode ter o nome dessa comissão de farmácia terapêutica, vamos dar um exemplo do Hospital de Clínicas. Ele denomina a comissão de farmácia terapêutica do hospital de comissão de medicamentos, ou COMEDI, né? Além disso, a gente tem hoje no país a Conitec, que é a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, né, que é quem faz a revisão da RENAME. Aqui a gente tem um exemplo de listas, os exemplos de listas padronizadas que a gente pode ter. Nós temos a lista padronizada da Organização Mundial da Saúde, nós temos a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, RENAME, nós temos a Relação Estadual de Medicamentos Essenciais, que é a REME, a Relação Municipal de Medicamentos Essenciais, REMUME, que são as REMUMES dos municípios. Essas se orientam pela Relação Nacional de Medicamentos e, como exemplo aqui, nós temos a Comissão de Padronização de Medicamentos do Hospital de Clínicas, que é a COMEDI. Rapidamente, para falarmos da composição da Comissão de Farmácia Terapêutica, ela deve ser multidisciplinar. A gente falou lá no início, quando falamos do conceito de seleção de medicamentos, que é um processo multidisciplinar. Então, teremos representantes da farmácia, da medicina, da enfermagem, setor administrativo e outros profissionais que lidem com o medicamento. A Comissão de Farmácia Terapêutica, ela formula também, além de selecionar medicamentos, padronizar os medicamentos, ela é responsável por assessorar a equipe de gestão, seja do município, seja dos hospitais, para implementar políticas relacionadas à seleção, programação, prescrição, dispensação e uso racional dos medicamentos, estabelecer critérios de inclusão e exclusão de medicamentos da lista, medicamentos de uso restrito, qual a periodicidade da revisão, participar da formulação e implementação de programas relacionados com o conhecimento e o uso racional dos medicamentos.
Então, não é só selecionar o medicamento, é também fornecer informações, estudar sobre aqueles medicamentos para proporcionar essas informações para prescritores, dispensadores e etc. Quais as responsabilidades da CFT, Comissão de Farmácia Terapêutica? Destacar alguns desses para vocês: desenvolver e supervisionar todas as políticas e práticas de utilização de medicamentos no município ou hospital, com o intuito de assegurar resultados clínicos ótimos e um risco potencial mínimo. Então, melhorar o resultado clínico e diminuir o risco para o paciente. Padronizar, promover e avaliar o uso seguro e racional dos medicamentos que são prescritos. Redigir o guia farmacoterapêutico ou formulário terapêutico. O formulário terapêutico é como se fosse um bulário. Ele deveria ser feito para todos os medicamentos que estão na lista padronizada, com informações isentas da indústria farmacêutica, que deveria ser feito por técnicos, sem que haja influência das informações fornecidas pelos laboratórios farmacêuticos, realmente sem conflito de interesse. Esquematizando as etapas da seleção. Primeiro, conscientizar a equipe de saúde, o diretor do hospital ou o secretário municipal da saúde vai designar a comissão de farmácia terapêutica. Essa comissão levanta o perfil epidemiológico, analisa o perfil da instituição ou do município, analisa o padrão de utilização de medicamentos no local, define critérios de seleção, seleciona, edita e divulga formulário, que seria o formulário terapêutico, se tiver. Se no caso, faz bastante tempo que o nosso não é revisado, já que a Rename tem um número absurdo de medicamentos hoje em dia, divulgar a Rename e fazer com que as pessoas tenham adesão aos medicamentos que estão padronizados. Atualizar o formulário periodicamente, o formulário terapêutico, no caso, né? Quando tinha formulário terapêutico. Os critérios para seleção, obviamente, se utiliza níveis elevados de evidência de eficácia clínica e alguns princípios para hierarquização das evidências na tomada de decisão. Vou citar alguns aqui para vocês, depois vocês podem ler parte desses critérios. Obviamente que a gente vai trabalhar com pesquisa em seres humanos, a gente vai trabalhar com ensaios clínicos, preferencialmente que já estejam em ensaio clínico 3 ou 4, valorizar o rigor metodológico do delineamento da pesquisa, eleger entre os medicamentos de mesma indicação e eficácia o de menor toxicidade relativa e maior comodidade posológica, ou seja, comodidade posológica. Ao invés de utilizar um medicamento que tem que tomar 4 vezes ao dia, eu posso usar um que toma 2 vezes ao dia ou 1 vez ao dia. Isso seria a comodidade posológica. E aqui outros critérios para padronizar esses medicamentos nessa lista de medicamentos padronizados. Outro critério para exemplificar aqui, né, um representante de cada categoria química. Por exemplo, se eu vou selecionar um antihipertensivo, eu vou selecionar a losartana, que é um antagonista dos receptores de angiotensina, ao invés de colocar um outro da mesma classe, eu vou escolher uma hidroclorotiazida, que é um diurético, um enalapril, que é o inibidor da enzima conversora de angiotensina, entre outros, né? Então, ao invés de colocar só medicamentos IECA, eu vou colocar um diurético e vou colocar também um antagonista de receptores de angiotensina, ou com características farmacocinéticas diferentes. Por exemplo, eu vou colocar hidroclorotiazida e vou colocar furosemida, que tem farmacocinéticas diferentes. Vantagem no uso terapêutico: ao invés de colocar só medicamentos
de via oral, eu posso colocar medicamentos sublinguais que tenham uma ação mais rápida, que ajudem numa emergência, por exemplo. Esses detalhes precisam ser estudados na hora que está selecionando não só o medicamento em si, mas a classe farmacológica e a formulação farmacêutica também. Associação fixa, associação de medicamentos, por exemplo, losartana mais hidroclorotiazida num único comprimido, não é bem-vinda durante a seleção de medicamentos. Por quê? Porque isso aumenta o risco para o paciente. Quando o paciente tem um efeito adverso a algum desses medicamentos, isso pode levar a uma insegurança e não ter como resolver rapidamente o problema do paciente. Então, existem alguns casos que a gente pode incluir uma associação fixa na seleção de medicamentos, quando os ensaios clínicos justifiquem o uso concomitante desses dois medicamentos. Quando associar os dois medicamentos, quando a associação desses dois medicamentos for maior que a soma dos efeitos individuais separados desses medicamentos. Então, quando realmente houver uma vantagem terapêutica, é que se usam associações fixas. Nós podemos falar sobre alternativa terapêutica e alternativa farmacêutica. Vamos distinguir isso, porque em algum momento vocês podem encontrar isso num texto ou mesmo dentro da farmácia. Quando eu der o exemplo, vocês vão entender o que significa. Então, a alternativa terapêutica, quando, por exemplo, há falta ou indisponibilidade de um determinado medicamento e aí vai exigir substituição. A escolha de um tratamento para substituir deve priorizar a manutenção do benefício clínico. A escolha pode ser por uma alternativa da mesma classe farmacológica em doses terapêuticas equivalentes, né? Então, isso é uma estratégia segura que tem uma maior previsibilidade na resposta do paciente. Um exemplo, fármaco da mesma classe farmacológica. Substituir losartana por candesartana. Isso é uma alternativa terapêutica. A classe farmacológica, também a gente pode substituir dentro de classes farmacológicas diferentes. Amidarona ao invés de sotalol, né? Então, isso seria uma substituição terapêutica. Então, eu vou procurar substituir os medicamentos por medicamentos diferentes, que pode ser na mesma classe farmacológica ou não, mas desde que a gente consiga manter o mesmo benefício clínico. A alternativa farmacêutica, ela está relacionada com a forma farmacêutica. E aí é um clássico, assim, substituir, por exemplo, um comprimido de metoclopramida ao invés de dar uma solução oral ou uma solução injetável do mesmo fármaco. Dipirona comprimido, dipirona gotas para substituir comprimido, para facilitar a adesão ao tratamento. Características de liberação também, pode haver uma substituição, liberação controlada ou não controlada, isso a gente pode também ocorrer essa substituição. Aqui nós temos os critérios para incluir novos medicamentos na lista de medicamentos padronizados. Indicação não coberta pelos medicamentos vigentes na lista padronizada, melhora no perfil de segurança, melhora na relação custo-benefício, simplificação posológica, a gente já viu isso, ao invés de tomar 1, tomar 4, tomar 2, tomar 3, tomar 1, melhora na dispensação e promoção de especialidades farmacêuticas genéricas, né? Então, quando a gente não tem aí um medicamento que ainda só tem a patente, né, que a patente no Brasil dura 20 anos, quando ele perde a patente e surge medicamentos genéricos, pode ser promovido medicamentos genéricos que são mais baratos.
Critérios de exclusão: baixo consumo durante o período anterior. O medicamento não é utilizado, não é requerido, não é prescrito. Quando o medicamento é retirado do mercado farmacêutico, ele também tem que sair da lista padronizada. Eliminar duplicidade de equivalentes farmacêuticos, disponibilidade de alternativas de maior segurança, disponibilidade de alternativas mais eficazes e com uma relação custo-benefício melhor, tá? Rapidamente as vantagens da seleção de medicamentos, né? Então a gente aumenta a qualidade da farmacoterapia e facilita a farmacovigilância. Disciplinar o receituário, a prescrição e padronizar condutas terapêuticas com base em evidências clínicas para estabelecer protocolos criteriosos. Reduzir os estoques de medicamentos, tanto qualitativo quanto quantitativo. Reduzir o custo de aquisição dos medicamentos. Em hospitais é comum surgir situações em que é necessário prescrever um medicamento que não está padronizado. Um exemplo é quando os pacientes têm doenças raras e os medicamentos não estão padronizados no hospital. Então, é possível prescrever o medicamento fora da lista. A ausência de resposta terapêutica ou intolerância aos efeitos adversos dos medicamentos padronizados, com comprovação. Então, o paciente não respondeu, ele tem intolerância, ele pode solicitar, o médico pode solicitar um outro medicamento, desde que haja comprovação. Paciente em tratamento ambulatorial, cujo fármaco não é padronizado e a substituição terapêutica não é recomendável. Então, o paciente já usa um determinado medicamento, o hospital tem um outro, mas não é recomendável fazer essa substituição, então adquire-se esse medicamento. Hoje em dia, nós temos, se nós formos pensar bem, por exemplo, os medicamentos do componente básico, eles não atendem a pacientes com doenças raras, mas nós temos o componente especializado, nós temos o grupo 1A dessas doenças. Quando o paciente não responde à primeira linha de tratamento que está no componente básico, eles podem utilizar medicamentos da lista de medicamentos especiais, que são medicamentos que também para pacientes que são refratários à primeira linha de tratamento e assim sucessivamente. Isso aqui é apenas um esquema sobre os níveis que se considera, qual critério considera na seleção? Eficácia clínica, segurança, qualidade e menor custo. E aqui incluído a questão da comodidade posológica para o paciente. Nós fazemos seleção individual para um paciente quando o farmacêutico orienta o uso de um medicamento isento de prescrição na farmácia, quando o prescritor seleciona um medicamento para aquele seu paciente. Em hospital, a gente tem uma comissão de farmácia hospitalar dentro que vai fazer essa seleção. No estado tem a REME, no município tem a REMUME, no país tem a RENAME, né, aqui no Brasil, e nós temos também a lista de medicamentos da OMS. É parte da seleção de medicamentos as ferramentas para o uso racional de medicamentos. Ou melhor, a própria relação de medicamentos essenciais é uma ferramenta para o uso racional de medicamentos, já que esses produtos vão ser selecionados a partir de evidências clínicas, das melhores evidências clínicas, de segurança e de custo. O formulário terapêutico, como eu já falei para vocês, é como se fosse um bulário, então são informações dos medicamentos, as informações mais isentas possíveis. A outra ferramenta, não menos importante, aliás, bastante importante para o componente especializado, que são os protocolos clínicos e as diretrizes terapêuticas. Esses protocolos, eles estabelecem critérios para diagnóstico da doença, para o tratamento da doença, para o controle clínico dessas doenças. Então,
tudo que a gente precisa saber sobre uma determinada doença pode estar dentro dos protocolos clínicos e das diretrizes terapêuticas. Se vocês buscarem protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas no Google, do Ministério da Saúde, vocês vão ver lá que tem uma relação grande de protocolos clínicos que foram elaborados e revisados pela CONITEC, pela Comissão Nacional de Incorporação de Novas Tecnologias, e aqui para exemplificar, se vocês abrirem algum deles, vocês vão ver lá tudo o que esses protocolos apresentam em relação a determinadas doenças. Então, a gente vai ter absolutamente tudo que é como todos os prescritores, os pensadores, como eles devem conhecer e saber como utilizar os métodos de diagnóstico e de tratamento para essas doenças. Então, é uma guia, por isso é uma diretriz para as pessoas seguirem e ter uma padronização no tratamento das pessoas. Eu só queria mostrar para vocês novamente, se vocês viram o vídeo que eu deixei para vocês numa outra aula, vocês devem saber como é que é feita a incorporação de novos medicamentos no SUS. A gente tem um departamento de gestão e incorporação de tecnologias em saúde. Essa comissão, esse departamento tem as comissões de incorporação, que é a CONITEC. E o objetivo é assessorar o Ministério da Saúde nas atribuições relativas à incorporação, exclusão ou alteração de tecnologias em saúde pelo SUS, bem como na constituição e alteração dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas. Aqui nós temos as leis que criaram a CONITEC, aqui a composição da CONITEC, informações a respeito da CONITEC, e aqui nós temos um esquema, né? A CONITEC tem uma secretaria executiva e os comitês de medicamento, de protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas e produtos ou procedimentos. Aqui em produtos ou procedimentos a gente tem, por exemplo, cirurgias, próteses, órteses. Então, tudo isso é avaliado pela CONITEC, por esse comitê, que vai ver se isso pode ou não ser incorporado ao SUS, assim como medicamentos, e outra equipe técnica para elaborar, revisar, produzir novos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas. O esquema de como é feita a solicitação, desde a solicitação, a avaliação de da incorporação de novas tecnologias, qualquer pessoa, qualquer cidadão, desde que cumpra o regulamento da CONITEC, que solicita sempre uma comprovação para ser minimamente analisado a inclusão de um novo medicamento, tem que apresentar provas de que esses medicamentos eles realmente foram estudados, tem que apresentar artigo científico se você quiser incluir um novo medicamento. Então, aqui tem o processo de como ocorre essa inclusão. E, por fim, vocês têm as referências bibliográficas que foram utilizadas para produzir essa aula.